Notícia correu rápido como fogo em palha seca. O decreto de Cláudio não deixava margem para dúvidas. Todos os judeus deveriam abandonar Roma imediatamente. As ruas, antes barulhentas com o som das negociações e das conversas em diferentes línguas, agora eram tomadas por murmúrios tensos. Famílias reuniam seus pertences às pressas. Crianças choravam sem entender o motivo da agitação, enquanto os mais velhos olhavam para trás, absorvendo pela última vez o cenário de uma cidade que já não os queria. Priscila e Áquila estavam entre eles. O lar que haviam construído, a clientela que conquistaram, os amigos que fizeram ao longo dos anos, tudo ficou para trás. Não havia tempo para despedidas longas, nem para lamentos. Pegaram o que podiam carregar e partiram, seguindo o caminho que tantos outros estavam tomando. Não era a primeira vez que seu povo era forçado a partir, e provavelmente não seria a última. Corinto se tornou seu novo destino. A cidade grega, conhecida por seu comércio próspero e pelo fluxo constante de viajantes, oferecia oportunidades para recomeçar. Mas recomeçar nunca era fácil. Cada manhã, Priscila e Áquila montavam sua tenda de trabalho e esperavam que novos clientes chegassem. Alguns eram gentios curiosos, outros eram judeus exilados como eles, buscando formas de sobreviver longe de casa. A vida seguia, um dia de cada vez. Foi então que ele apareceu. Um homem magro, de olhar intenso e passos cansados, que chegou perguntando sobre trabalho. Seu nome era Paulo, e como eles, ele também fazia tendas. Talvez tenha sido coincidência, ou talvez não. O certo é que a partir daquele dia, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O sol de Corinto batia forte naquela tarde, e Priscila limpava as mãos no avental enquanto terminava de costurar uma das tendas. O calor parecia fazer o tempo se arrastar, mas o trabalho não podia parar. Foi então que um homem entrou na oficina. A princípio, parecia apenas mais um viajante cansado, alguém que precisava de abrigo temporário ou talvez uma tenda nova para suas jornadas. Mas havia algo diferente nele. Seu olhar era intenso, profundo, como se carregasse histórias demais para um só homem. "Vocês trabalham com couro e linho?" perguntou ele, com a voz firme, mas amigável. Áquila assentiu, avaliando aquele estranho de roupas gastas e pés empoeirados. O homem sorriu. "Eu também sou fabricante de tendas." E foi assim que Paulo entrou na vida deles. No início, a relação era puramente profissional. Ele precisava de trabalho, e Priscila e Áquila precisavam de mais mãos para dar conta das encomendas. Mas, conforme os dias passavam, algo ficava evidente. Paulo não era um simples trabalhador. Enquanto costuravam e ajustavam os tecidos, ele falava. Contava histórias de suas viagens, de pessoas transformadas, de encontros com o inesperado. Falava de Jesus, não como um profeta distante, mas como alguém vivo, presente, real. Priscila ouvia com atenção. Havia paixão em cada palavra de Paulo, um fervor que ia além de qualquer ensinamento que já tivesse escutado. As palavras não eram apenas discursos, pareciam carregar vida, propósito, algo que acendia um fogo no peito de quem escutava. No início, foram apenas conversas ocasionais entre pontos e costuras. Mas pouco a pouco, a oficina de tendas se tornou um verdadeiro centro de aprendizado. Priscila e Áquila não apenas ouviam, queriam entender, aprofundar-se, viver aquilo que Paulo ensinava. As noites em Corinto eram diferentes agora. Se antes a oficina de tendas era apenas um local de trabalho, agora se tornara um refúgio. As lâmpadas de óleo tremeluziam no escuro, lançando sombras dançantes pelas paredes, enquanto Priscila, Áquila e Paulo compartilhavam mais do que ferramentas e tecidos. Compartilhavam palavras de vida. Paulo falava sobre Jesus com uma convicção que arrebatava o coração. Contava sobre sua própria transformação, sobre como de perseguidor se tornara um seguidor.
Falava das cidades por onde havia passado, das pessoas que haviam sido tocadas pela mensagem do Evangelho, dos milagres, das prisões, dos perigos, mas falava, acima de tudo, de uma verdade inegociável. Cristo era o Messias. Ele havia morrido, sim, mas ressuscitado. E agora todo aquele que cresce nele teria uma nova vida. Priscila absorvia cada palavra. Não era apenas o que Paulo dizia, mas como dizia. Havia um fogo em sua voz, uma certeza inabalável. Aos poucos, ela e Áquila começaram a ver o mundo com outros olhos. A fé, que antes era apenas uma tradição, agora se tornava um chamado. Não demorou para que a casa deles se tornasse um ponto de encontro para aqueles que queriam ouvir mais. Alguns vinham curiosos, outros cheios de dúvidas, e havia aqueles que chegavam sedentos por algo que ainda não conseguiam nomear. E assim, entre rolos de tecido e marteladas no couro, entre um dia de trabalho e outro, Priscila foi se tornando mais do que uma ouvinte. Tornou-se uma discípula. Ela fazia perguntas afiadas, queria entender os detalhes, os significados, as implicações daquela mensagem. O que significava seguir esse Jesus? O que custaria? Como ensinar isso a outros? Paulo não poupava respostas, mas também não escondia a realidade. Seguir Cristo era escolher um caminho difícil, de desafios e renúncias. Os ventos mudaram, e Corinto já não era mais o destino final. Quando Paulo falou sobre partir para Éfeso, Priscila e Áquila se entreolharam. Não havia dúvida. Eles iriam com ele, não porque fosse fácil abandonar tudo novamente, mas porque já haviam entendido que sua missão ia além de uma cidade ou de um ofício. O Evangelho os chamava para seguir adiante. A viagem foi longa, o balanço do mar testava a resistência de qualquer um. As noites eram frias e o cheiro de sal impregnava as roupas. Mas cada dia que passava, cada onda que cortava o casco do navio os aproximava de um novo começo. Quando finalmente avistaram Éfeso, a cidade parecia respirar grandeza. As colunas de mármore brilhavam sob o sol, e o imenso templo de Ártemis dominava o horizonte. Era um lugar de comércio, filosofia e adoração pagã. E era exatamente ali que a mensagem de Cristo precisava ser anunciada. Assim que chegaram, Paulo fez o que sempre fazia, procurou a sinagoga. Lá começou a ensinar sobre Jesus aos judeus e gentios que frequentavam o local. Priscila e Áquila acompanharam tudo de perto, vendo com os próprios olhos o impacto que aquelas palavras causavam. Mas também viram algo mais. A cidade pulsava de crenças e tradições que se chocavam com tudo o que haviam aprendido. O templo de Ártemis atraía peregrinos do mundo todo e os comerciantes enriqueciam vendendo ídolos de prata. O nome de Jesus ali não era apenas uma novidade, era uma ameaça. Mesmo assim, Priscila e Áquila não recuaram. Eles decidiram fincar raízes. Abriram sua casa, transformando-a em um ponto de encontro para aqueles que queriam aprender mais sobre Cristo. As ruas de Éfeso nunca dormiam. Durante o dia, mercadores gritavam suas ofertas. Sacerdotes do templo de Ártemis caminhavam com suas vestes adornadas e viajantes de todas as partes traziam notícias de terras distantes. Mas no meio dessa agitação, algo novo começava a ecoar. Vozes sussurravam sobre um Deus diferente, um Messias que havia morrido e ressuscitado. E entre aqueles que falavam desse nome com fervor, surgiu um homem que chamava a atenção por onde passava. Seu nome era Apolo, alto, eloquente, com um discurso afiado como lâmina. Ele falava com uma paixão que prendia qualquer plateia. Sabia das Escrituras como poucos. Citava Moisés e os profetas com uma precisão impressionante. Quando falava sobre Deus, os ouvintes ficavam boquiabertos, como se estivessem diante de um dos grandes filósofos gregos. Mas havia um detalhe que Priscila e Áquila logo perceberam. Apolo conhecia bem as promessas do Antigo Testamento. Sabia que o Messias viria, falava do arrependimento e até do batismo de João.
Mas faltava algo essencial. Ele não conhecia a história completa. Ele falava com paixão sobre a chegada do Cristo, mas não sabia que Jesus já havia vindo, morrido e ressuscitado. Ele anunciava o caminho, mas sem perceber, ainda pregava uma mensagem incompleta. Priscila e Áquila não o corrigiram em público. Não se impuseram com arrogância. Em vez disso, esperaram o momento certo e o chamaram para conversar. Com paciência, abriram as Escrituras e lhe contaram sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a ressurreição, sobre a promessa do Espírito Santo. Os olhos de Apolo brilharam. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Ele ouviu, absorveu, e quando voltou a falar, sua voz já não era a mesma. Agora, ele não apenas pregava, ele testemunhava. E enquanto Apolo partia para anunciar essa verdade onde quer que fosse, Priscila e Áquila percebiam que sua missão em Éfeso estava longe de acabar. Éfeso estava inquieta. O nome de Jesus já não era apenas um sussurro entre os curiosos. Era um trovão que ecoava pelas ruas, desafiando crenças antigas e ameaçando aqueles que lucravam com a idolatria. Priscila e Áquila viam isso acontecer bem diante de seus olhos. Os encontros em sua casa cresciam, novos convertidos se juntavam à fé, e a mensagem do Evangelho começava a transformar vidas. Mas onde a verdade avança, a oposição se levanta. Os artesãos do templo de Ártemis estavam furiosos. Durante anos, a venda de imagens da deusa havia sido uma das maiores fontes de riqueza da cidade, mas algo estranho acontecia. As pessoas estavam deixando de comprar. O motivo? Elas já não viam sentido em adorar estátuas esculpidas por mãos humanas. Foi quando um homem chamado Demétrio, um prateiro influente, percebeu o que estava acontecendo. O lucro estava diminuindo. Os clientes estavam desaparecendo e no centro disso tudo estava um grupo de seguidores de Jesus. Isso não podia continuar. Ele reuniu outros artesãos e inflamou suas emoções. Esse homem Paulo e seus seguidores estão destruindo nosso sustento. Eles dizem que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Se continuarmos permitindo isso, o grande templo de Ártemis perderá sua honra e nossa cidade será desprezada. A revolta começou pequena, mas logo se espalhou como fogo em mato seco. As ruas foram tomadas por gritos. Pessoas corriam, empurravam, se reuniam na grande arena da cidade, onde um tumulto se formava. Priscila e Áquila entenderam o perigo. Paulo era o alvo, mas qualquer um que seguisse a Cristo poderia ser pego naquela onda de violência. As portas que antes eram abertas para acolher, agora precisavam servir de proteção. O rugido da multidão ecoava pelas ruas de Éfeso. Homens e mulheres tomados pela fúria gritavam o nome de Ártemis, exigindo justiça contra aqueles que ousavam desafiar sua adoração. A arena se encheu de gente, o barulho ensurdecedor de vozes misturadas a passos apressados e objetos sendo arremessados. O caos havia se instalado. Priscila e Áquila observavam a cena de longe, o coração acelerado. Sabiam que Paulo queria ir até lá, queria enfrentar a multidão, falar-lhe sobre o verdadeiro Deus. Mas permitir isso seria um erro fatal. Eles conheciam o ódio cego das massas. Sabiam que nem todos estavam ali para ouvir. Alguns só queriam um culpado para sua frustração. Os irmãos na fé seguraram Paulo à força, impedindo-o de se expor ao perigo. Até mesmo algumas autoridades da cidade, que respeitavam o apóstolo, enviaram recados pedindo que ele não se aproximasse. Enquanto isso, a multidão continuava gritando, sem nem ao menos saber contra quem exatamente estavam se voltando. Por horas, o clamor ecoou até que finalmente um dos líderes da cidade conseguiu acalmar os ânimos. O povo se dispersou, mas o aviso estava dado. O nome de Jesus crescia, mas com ele crescia também a oposição. Priscila e Áquila sabiam que o tempo em Éfeso estava se esgotando.
O perigo não os assustava. Já haviam aprendido que seguir a Cristo significava enfrentar desafios. Mas havia algo maior em jogo. A notícia da perseguição em outras partes do império se espalhava. Em Roma, o cenário estava mudando. O novo imperador Nero ascendia ao poder e rumores sombrios começavam a circular. O nome de Cristo não era apenas motivo de discussões teológicas, agora era uma ameaça para os governantes. E se havia um lugar onde os irmãos na fé precisavam de apoio, esse lugar era Roma. A viagem de volta a Roma foi diferente daquela que os expulsara anos antes. Da primeira vez, haviam partido às pressas, expulsos por um decreto. Agora, retornavam por escolha, sabendo que voltavam para um império à beira do caos. Nero governava com mãos imprevisíveis, e os cristãos começavam a ser vistos não apenas como um grupo estranho, mas como inimigos do Estado. Ainda assim, Priscila e Áquila não hesitaram. Eles sabiam que a igreja em Roma precisava de líderes, de irmãos e irmãs, dispostos a abrir suas casas, a ensinar, a resistir. Quando chegaram, encontraram uma cidade diferente da que haviam deixado. O burburinho das ruas ainda era o mesmo. Os mercados ainda fervilhavam, mas havia algo no ar. Uma tensão silenciosa, um medo que pairava entre aqueles que criam em Cristo. O nome de Jesus era sussurrado, os encontros aconteciam em segredo, e cada nova lei de Nero fazia a situação parecer mais ameaçadora. Mas Priscila e Áquila nunca foram do tipo que se deixavam intimidar. Fizeram o que sabiam fazer melhor, abriram sua casa. Mais uma vez, seu lar se tornou uma igreja viva, um refúgio para aqueles que precisavam de ensino, de encorajamento, de um lugar seguro para se reunir. Foi de dentro de sua casa que muitas orações subiram, que muitos novos convertidos foram fortalecidos, que o nome de Cristo continuou sendo pregado, mesmo quando o medo tentava silenciar tudo. Paulo, mesmo distante, não os esqueceu. Em uma de suas cartas, enviou uma saudação especial ao casal, lembrando a todos que Priscila e Áquila não eram apenas colaboradores, eram aqueles que arriscaram a própria vida por ele. O testemunho deles ecoava, atravessava fronteiras, chegava a lugares que eles mesmos talvez nunca pisariam. Mas Roma não era um lugar seguro. As perseguições estavam apenas começando, e o pior ainda estava por vir. As sombras da noite caíam sobre Roma e a cidade, que nunca dormia, parecia diferente. O fogo da perseguição agora ardia abertamente. Nero encontrara um novo culpado para seus próprios desmandos: os cristãos. As ruas, antes tomadas pelo comércio e pelas vozes de pregadores, agora eram varridas pelo medo. Qualquer um que fosse reconhecido como seguidor do caminho poderia ser arrastado para as arenas, para as masmorras, para a morte. Priscila e Áquila sabiam dos riscos. Haviam enfrentado a perseguição antes, mas desta vez o inimigo era mais cruel, mais impiedoso. Ainda assim, não recuaram. Suas portas continuavam abertas, suas reuniões aconteciam às escondidas e suas orações subiam como incenso em meio à escuridão daquele tempo. Foi nessa fase que Paulo, já preso, escreveu sua última carta. Seu tom era diferente. O apóstolo, que tantas vezes encorajara os outros, agora deixava escapar a dor do cárcere, o peso da despedida. Entre suas últimas palavras, um nome era mencionado com carinho: Priscila e Áquila. Eles ainda estavam ali, firmes, presentes, lutando não com armas, mas com a fé. Seu lar, que já fora abrigo para tantos, agora era um símbolo vivo do que significava permanecer em Cristo até o fim. A história não nos conta o que aconteceu com Priscila e Áquila depois. Suas vidas não foram registradas com detalhes, seus últimos dias se perderam no tempo. Mas o que sabemos é suficiente. Eles foram discípulos, mestres, amigos e guardiões da fé. Seu legado não ficou preso às ruas de Corinto, aos becos de Éfeso ou às casas secretas de Roma.
Ele atravessou os séculos, alcançou gerações, porque no fim, a história de Priscila não é apenas sobre onde ela esteve, mas sobre o impacto que deixou. Uma mulher que ousou ensinar, liderar, servir. Uma mulher que, junto com seu marido, mostrou que o chamado de Deus não tem limites, não conhece barreiras, não se apaga com o tempo. O tempo passou e o mundo seguiu seu curso. O Império Romano caiu, os templos de deuses pagãos viraram ruínas e nomes poderosos foram esquecidos na poeira da história. Mas o nome de Priscila permaneceu, não porque ela buscou glória, não porque desejou reconhecimento, mas porque viveu com propósito. Ela não era uma rainha, nem uma profetisa, nem uma guerreira. Não fez discursos em praças lotadas, não escreveu cartas que chegassem até nós. Sua grandeza estava em algo silencioso, mas inabalável: sua fé. Sua disposição em abrir a porta quando outros a fechavam, em ensinar quando muitos a silenciavam, em servir quando era mais fácil fugir. Priscila nos ensina que o chamado de Deus não tem a ver com status ou posição. Ela não esperou um título para ensinar, não precisou de um púlpito para influenciar. Sua casa foi seu ministério, seu lar foi a igreja, sua vida foi um testemunho vivo. Ela nos mostra que a fé verdadeira se constrói na prática, no dia a dia, nos encontros simples que transformam vidas. Seja ao lado de uma tenda, entre linhas e agulhas, ou à mesa compartilhando o pão, Priscila viveu o Evangelho de forma real e acessível. E isso foi o suficiente para marcar a eternidade. Mas há algo mais. Priscila nos ensina sobre coragem. Em um tempo onde mulheres raramente tinham voz, ela falou. Em um mundo onde cristãos eram perseguidos, ela permaneceu. Diante de perdas, mudanças e incertezas, ela seguiu em frente, porque entendeu que a fé não é uma fuga do sofrimento, mas um caminho através dele. Hoje, sua história ainda fala, suas escolhas ainda inspiram. E talvez, em algum canto do mundo, dentro de uma casa simples, cercada por poucos amigos reunidos para orar, o nome de Priscila seja lembrado. Não como uma heroína distante, mas como alguém que nos ensina, com sua própria vida, que servir a Deus é a maior obra que podemos realizar. Se você gostou da história de Priscila e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.